Boa tarde, meu povo lindo! Ai, que bonita! Vou de filtro hoje, assim, com os cílios. E aí, meu povo, tudo certo com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um projeto 447. Já tinha me esquecido. Projeto 447, Nutrir Consciente. Tô toda doida hoje. E a gente vai falar um pouquinho sobre um tema que eu adoro, particularmente mudou muito a minha vida e eu espero que aos pouquinhos também possa mudar a vida de vocês ou então a forma como vocês se relacionam com vocês mesmos, com o próprio corpo e com a comida em si. Então é um prazer estar aqui. Boa tarde para quem está chegando. Opa! E vou falar um pouquinho sobre autoobservação. Não sei como é que isso é para vocês, se auto-observar, porque para mim não foi uma coisa muito fácil aprender. Boa tarde, Tereza. Tere Menezes. Boa tarde, Meire. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, então, como eu estava falando sobre autoobservação, a gente não aprende muito, né? Como se observar, quais são os sinais que o nosso corpo dá e, enfim, é algo que a gente precisa começar a analisar se a gente quiser ter independência alimentar, se a gente quiser saber aquilo que é bom para nós, aquilo que não é muito bom, como que o nosso corpo reage, porque senão a gente fica sempre dependendo de alguém, né, para dizer o que eu posso comer, o que eu posso fazer, o que é bom, o que não é. E será que essa pessoa tem como saber, mesmo que seja um médico, um nutricionista, será que ela tem como saber aquilo que é bom para você? E se ele ou ela, né, tem todo o estudo, todo o conhecimento, sabe? Como que você vai saber se o que você está fazendo, né, que essa pessoa indicou é o melhor? Se a gente não se observa, se a gente não identifica os sinais que o nosso corpo está dando, né? Então, o tema de hoje é muito maravilhoso. Eu comecei a aprofundar mais nesse quesito de autoobservação depois que eu comecei a estudar Ayurveda, porque a Ayurveda é totalmente autoobservação. É simplesmente a gente entender como que o nosso corpo faz parte de uma natureza e como que ele é influenciado por essa natureza, pelo clima, pelos dias, né? Pelos períodos do dia, os horários. Boa tarde, gente linda, maravilhosa. Vamos que vamos. Então, o ano passado, né, faz um pouquinho mais de um ano que eu comecei a estudar aí a medicina milenar indiana, para quem não sabe. O Ayurveda é uma das medicinas mais antigas de que se tem registro atualmente. É tão antiga assim quanto a medicina chinesa, a medicina egípcia também. Então, no passado, né, como que as pessoas faziam? Se observavam, tinham essa conexão. E foi se observando, se experienciando, fazendo ali testes, né, com o próprio corpo. Quando eu como, meu corpo reage de que forma? Quando eu me exercito, quando eu deixo de me exercitar, quando eu vou dormir tarde, quando eu durmo tantas horas. Então, é ciência, né? É fazendo do corpo um laboratório. Então, foi assim que o Ayurveda surgiu e foi passando, né, de geração em geração para os médicos. E aí a gente foi, né, tendo registros disso. Hoje a gente tem os textos clássicos, né, que documentam isso. E a Ayurveda significa ciência da vida. E tudo que tem vida, o Ayurveda estuda. E a gente, né, não poderia ser diferente. Então, boa tarde, Cláudio. Seja muito bem-vindo. Fiquem à vontade. Eu vou falar um pouquinho sobre o primeiro pilar, eu acho, da autoobservação. Uma das primeiras coisas que, se a gente for se relacionar de uma forma diferente com a nossa alimentação, a gente precisa ter isso muito, muito claro, que é a questão da fome. E é engraçado porque eu também não sabia. A gente vive
em um tempo em que, graças a Deus, né, nós não temos tanta escassez de alimento, né? Com a pandemia a gente sabe que muitas famílias têm sim, né, dificuldades financeiras, têm lá seus problemas em relação, né, aos alimentos, mas a natureza, se a gente for olhar ao redor, assim, é abundante, a gente tem tudo de que a gente precisa, né, e a gente não precisa de muita coisa. Mas se a gente for pensar lá, né, nos nossos antepassados, nos primórdios, né, do desenvolvimento do ser humano ali, o nosso corpo foi feito para tolerar muito mais escassez de alimento do que excesso, né? Porque se a gente for pensar lá, há milhares de anos, a gente não tinha produtos prontos, a gente não tinha alimento pronto, então a gente tinha que caçar, tinha que subir numa árvore, né? Então gastava-se energia, movimentava-se o corpo ali pra gente poder comer, né? Pegar o fruto ali, carne também, você teria que caçar, então não era sempre, não era todo dia. E quando chegava o inverno, isso ficava muito difícil, então a gente tinha que estocar a comida, né? De que jeito? Comendo, né? Comendo bastante. Então a gente tem um certo medo de passar fome. E aí, às vezes, a gente entra numa neura de que eu preciso comer pra não ficar com fome. Então, isso vem daquela época, né, de escassez, de que, nossa, se eu não comer, eu vou passar fome, né? E hoje a gente não tem mais esse cenário, né? Dificilmente a gente encontra. Nós temos atualmente, os estudos dizem que temos mais problemas de saúde por excesso de alimento do que de falta, né? Falta de alimento. Por quê? Porque o nosso corpo é muito mais adaptado para a escassez, né? E ele não sabe muito bem lidar com os excessos. Por isso que a gente tem tantos problemas de saúde relacionado ao excesso de peso, né? A obesidade, enfim. Então, quando eu comecei a perceber essa questão da fome, foi muito engraçado, porque eu vinha de um conceito de que a gente precisava comer de tantas em tantas horas. Eu tinha passado com 2, 3 nutricionistas, e aí tinha aquela ideia de que a gente precisa, porque o seu corpo precisa entender, queimar aquele alimento, acelerar o metabolismo e ficar comendo, né, de 3 em 3 horas, de 2 em 2 horas. A gente não pode ter um tempo muito longo, espaçado, não pode ficar com fome, né? Então eu vinha muito com isso. E quando eu fui aprender o porquê da fome e qual que é a diferença de comer com fome, né? Qual que é o benefício que a gente traz para o nosso corpo, gente, ficou tudo tão mais claro, tão mais leve, e tudo para mim fez muito sentido, e eu espero que isso faça sentido para vocês também. Então, o Ayurveda diz que nós deveríamos comer com fome. Eu não sei se isso é muito claro para vocês, quem tá aqui, se puder me falar. Vocês geralmente observam a fome de vocês têm essa consciência da fome, comem geralmente com fome ou comem porque tem um horário fixo, né? Todo dia eu acordo 7h30, 8 horas eu vou pro trabalho, então eu tomo um café. Tá com fome? Não, não tô com fome, acabei de acordar, mas eu tomo café. Ou então o horário do almoço no trabalho, né? Meio-dia ali, meio-dia e meia, 1h, eu sempre almoço. Tá com fome? Não. E eu almoço por quê? Porque é o horário do trabalho. Então, isso é claro para vocês, assim, vocês conseguem perceber, conseguem sentir a fome, porque por muito tempo, assim, como a gente tem esse receio, tem inconsciente, faz com que a gente esteja comendo, né, o tempo todo beliscando alguma coisinha, comendo alguma coisinha, a gente não sabe nem identificar, muitas vezes, a fome. Isso é uma coisa séria, assim, porque a gente vai perdendo a conexão com o nosso corpo e os sinais que ele dá, né, de que tem alguma coisa ali que precisa ser olhado e cuidado, né? Então, a fome é um sinal fisiológico de que o seu corpo está pronto para receber um alimento. Então, né, isso é muito claro. Ju, por que você está me falando isso? A gente sabe, né? Então, se ele está com fome, ele está preparado. Então, significa que, nesse momento, todos os órgãos que vão fazer a digestão desse alimento estão a postos ali, né? Prontos para receber esse alimento.
E aí você vai colocar e ele vai fazer digestão. Porque ele tá esperando, ele precisa disso, né? Agora, quando a gente come sem fome, o seu sistema digestório, né? Os seus órgãos que vão fazer esse trabalho estão focados em outros tipos de atividade que eles precisam executar o tempo todo, né? Ou tá digerindo algo que foi antes, ou tá metabolizando ali, né? Gerando mais suco gástrico, fazendo os movimentos, no caso do intestino, né? O peristaltismo, né? Os movimentos ali que ele precisa fazer para expulsar ali as fezes. Então tem o seu corpo inteiro, né? Tá trabalhando o tempo todo e ele tá ocupado com outras atividades. Na medida que a gente come algo que ele não tá esperando, ele tem que parar tudo que ele tá fazendo, todas as outras atividades que ele tá executando, falar, opa, entrou, né, um alimento aí, pera aí, né? Então agora a gente volta o olhar para esse tipo de atividade. Então agora eu vou ter que digerir. Só que isso faz com que a sua digestão muitas vezes fique prejudicada, então você não tem uma boa digestão do que você está comendo, porque ele não está pronto, então ele vai demorar um pouco, aquele alimento vai entrar, vai ficar, às vezes vai fermentar. Então isso faz com que aumente o desconforto, então a formação de gases, muitas vezes refluxo, porque ele não está esperando, né? E também a gente tem uma série de outras questões relacionadas ao ato ali de comer, né? Se a gente está comendo um alimento e está fazendo outras funções, outras atividades ao mesmo tempo, como, por exemplo, olhando no celular, lendo alguma coisa, conversando, né, com alguém, o seu corpo, né, assim como uma máquina como o computador, por exemplo, tem energia ali e ele despende essa energia para várias funções. Então, na medida que você faz mais de uma coisa ao mesmo tempo, a energia dele também está dividida nessas outras funções que você está executando. Consequentemente, a gente tem menos foco na digestão. Então, isso também pode prejudicar. Sem contar que quando a gente está conversando, a gente está tomando algo ali junto com a comida, isso faz também com que a gente engula ar, também aumente ali no nosso estômago a formação de gases. Então, a gente tem que ter um certo cuidado na hora de se alimentar, né? Se a gente for pensar, né, em algumas famílias que têm a tradição, o hábito de parar e rezar, fazer uma prece antes de comer, por quê, né? Isso vem lá de trás, né? Vai passando também, né, dos avós, vai passando de geração em geração. Porque é um tempo que a gente dá para se conectar com a comida, para olhar para aquele alimento ali, para sentir, né, o aroma, olhar a textura, as cores, né? E a gente reza e agradece por todas as pessoas que fizeram com que aquele alimento chegasse até nós, né? Porque tem uma cadeia ali por trás. Tem as pessoas que cultivaram, tem as pessoas que colheram, tem o transporte que foi feito, né, para aquele alimento chegar até o mercado, até a feira. Enfim, tem uma série de... tem uma cadeia, né? Uma série de fatores pelos quais esse alimento passou, que é muito importante a gente reconhecer também. E aí, quando a gente para, a gente se conecta com isso e o nosso corpo já vai dando sinal. Antes mesmo da gente colocar o alimento na boca, ele já começa a sinalizar de que, opa, tá chegando alguma coisa aí, e começa a se preparar para fazer a digestão. Então, a gente para, olha, observa. E aí sim a gente tem ali, né, o tempo para comer. E é importante que a gente dedique na medida do possível. Eu sei que muitas vezes, né, a gente tá sem tempo, tá com fome, tem outras coisas para fazer. Então, sempre que possível, que a gente dedique esse tempo ali, né, 10, 15, 20 minutinhos para comer com atenção. E hoje a gente já tem uma outra linha, né, chamada de Mindful Eating, né, que é o comer com presença ali, com atenção plena, que justamente trabalha, né, nisso, em você parar, sentir a textura, o aroma ali, né, como que aquele alimento sente assim, na sua boca,
sentir, mastigar bem esse alimento. Quanto mais a gente conseguir mastigar, o estômago não tem dente, né, gente? Então, quanto mais a gente conseguir mastigar, deixar ele bem em pedacinhos ali, melhor vai ser para o nosso organismo absorver, né? Nosso estômago não vai ter que soltar tantos ácidos ali para quebrar aquele alimento. Então, a gente facilita, né, esse processo e aí facilita também a absorção dos nutrientes. Então, a fome é algo muito poderoso, né? E com fome, com uma boa fome, que a gente chama também de Agni, né? No Ayurveda, a gente consegue digerir qualquer coisa. Mesmo aquele alimento que não é tão saudável, né? E sem uma boa fome, aquele alimento que é super saudável, muitas vezes não vai cair bem. A gente vai comer e aquilo lá vai ficar ruim, assim, né? No estômago, não vai formar toxinas ali, né? Que se a gente fizer isso sempre, começa a formar processos inflamatórios e a causar problemas de saúde mesmo, né? Patologias aí para o nosso corpinho. Então, o convite é pra gente observar quantas vezes eu como no meu dia, né? 1, 2, 3, 4, 6 vezes. E eu como, será que porque eu tenho fome ou porque eu tô acostumada a comer? Porque eu, por muito tempo, ficava o tempo todo beliscando. E aí é interessante a gente pensar que a gente tem a fome fisiológica, né? A fome física ali, a necessidade do nosso corpo. E tem a fome emocional também, né? Aquela fome que muitas vezes a gente não tá com um buraco no estômago, o estômago roncando ali, né? Não faz tanto tempo que a gente comeu, mas a gente tem a necessidade de dar uma beliscada, de comer alguma coisa. Geralmente ali, né, um alimento que não é muito saudável, né? Então, um lanche, um chocolate, né, uma sobremesa. Então, eu tô com vontade de comer. Então, vontade é diferente de fome, né? E a gente precisa identificar isso também. Então, quando a gente tem vontade, a gente precisa só parar e pensar por quê, né? Por que eu tô querendo comer esse tipo de alimento agora se eu não tô com fome? O que será que eu tô querendo preencher em mim para comer agora nesse momento? Né? Eu não sei vocês, mas quando eu passei a me observar, eu percebi que em momentos que eu tinha que fazer alguma atividade que me deixava contrariada, me deixava irritada, alguma coisa que eu precisava dedicar um tempo, que eu não estava muito confortável para fazer, ou momentos que eu tava meio para baixo ali, meio deprê, sempre para fugir, como um mecanismo de fuga ali, eu tô sempre dando uma, né, escapulida, e ainda acontece, gente, porque a diferença é que agora a gente tem consciência disso, né? Então, a gente sabendo, a gente consegue muitas vezes parar e refletir, né, e trabalhar nisso. Mas não significa que nunca mais a gente vai sentir, né? Isso acontece. E aí você tem a liberdade de decidir, não, eu não tô com fome, eu tô querendo comer isso porque eu tô irritada com alguma coisa, então o que eu posso fazer? Eu posso ouvir uma música, eu posso sair para caminhar, eu posso ler um livro, eu posso fazer um chá, vou fazer um chá, isso eu tenho feito. Então, em vez de comer aquele doce, eu vou fazer um chá. Ou então eu tenho a liberdade de fazer, não, eu sei que eu tô irritada e eu quero comer um doce. Ok, mas a gente tem a consciência de que eu tô comendo esse doce, mesmo sem estar com fome, e porque eu tenho essa necessidade nesse momento. Porque é assim que eu quero lidar com esse desconforto. Mas aí a gente sabe, né, que precisa olhar para aquilo que está causando esse desconforto, essa irritação. Então, tem essa questão também, né, da fome emocional e vários tipos de fome, né, de fato, e a fome fisiológica, né. Então, prestar um pouquinho de atenção, né, vocês começarem a observar isso. Em que momentos vocês sentem fome? Quantas vezes no dia vocês comem, né? E saber diferenciar a fome física da fome emocional. Eu acho que isso já é um grande passo, né? E saber que é aos pouquinhos que a gente vai começando a colocar em prática, vai começar a entender o que está acontecendo, né? Com o nosso corpo, o que faz com que a gente queira
comer mais, né, ou menos. Mas se a gente consegue identificar os momentos que tem fome e comer de acordo com ela, se eu tô com bastante fome, eu vou comer bastante. Se eu tô com pouca fome, eu vou comer um pouquinho, né? E aí, quais são os tipos de alimento que eu vou comer, né? E isso aí também vai fazer a diferença. Não é porque eu tô com fome, comendo com fome, a minha digestão melhora, a minha absorção melhora, que eu posso sair comendo qualquer tipo de alimento, né? Poder a gente até pode, mas será que a gente deve? A gente deve comer qualquer tipo de alimento ali? Todo dia, né? Um alimento que não é muito saudável, não é muito interessante para o nosso corpo. Então, eu acho que essa é uma questão que pega bastante aí, né? E uma outra questão que a gente precisa observar em nós ali é a questão da digestão. Porque não adianta a gente ingerir um alimento super saudável, né? Um legume, uma verdura orgânico, né? Sem nenhum aditivo, que foi cultivado ali com todo amor, carinho, né? Fizeram reiki, colocaram música clássica, tá cheio de nutrientes, né? Brilhando, maravilhoso ali. E aí você come aquilo, né? Mesmo com fome, aquilo cai no estômago e aí você sente que tem uma formação de gases, ficou pesado. Então, como é que é a digestão? Como que você se sente depois de comer, né? Durante o alimento, né? Antes, eu tô com fome, sim ou não? Se sim, beleza. Quanta fome? Bastante? Vou comer bastante. Desde que eu coma, né, comida de verdade, não tem problema nenhum. Né? Então eu vou olhar, vou ver o que eu quero comer, eu vou comer mais disso que eu tô afim, né? Então hoje eu quero mais feijão, um pouco menos de arroz, um pouco mais de legumes. Então eu vou olhar, me conectar com aquilo e vou ingerir de acordo com a minha fome. Então, antes de comer, eu observei. Durante, na hora que eu tô comendo, qual que é a sensação desse alimento no meu corpo? Eu sinto prazer, eu sinto desconforto, né? E aí depois que eu comi, eu tenho formação de gases, eu tenho refluxo, eu sinto estufamento ali. Depois de umas 2 horas, né? Como é que é? Eu ainda sinto sonolência depois de comer, tô com sono. Sinto, né, o intestino ali pegando, sinto que já digeriu ou não digeriu aquele alimento. Sinto energia, porque, gente, nós comemos para nutrir o nosso corpo. E nutrindo, fazendo essa função, o nosso corpo é para ter energia. Então, não é pra gente comer e depois ficar com sono, com leseira. A gente come para ter disposição, a gente come para ter energia, para desempenhar, né, as atividades que a gente tem ao longo do nosso dia. E a questão da fome vai variar muito de pessoa para pessoa, justamente porque cada um tem uma rotina. Cada um tem as suas atividades ali para desempenhar, né? Tem gente que tem umas atividades que demandam mais energia, né? Então estão o tempo todo ali se movimentando, trabalhando muito a questão do cérebro, né? Então estudando, pensando, conversando, porque o cérebro consome muita energia, né? De 20 a 30% do que a gente come vai para manter nosso cérebro. Então, se a gente faz atividades que demandam muito da nossa capacidade cognitiva, consequentemente, a gente vai acabar sentindo mais fome, porque o corpo é muito perfeito, ele vai te dar a fome de acordo com o que é aquilo que ele precisa para manter você funcionando, desempenhando o que você precisa fazer no dia, né? Ao longo do seu dia ali. Então, é por isso que a gente come de acordo com a fome. Né? Tô com bastante fome, como bastante. Tô com um pouquinho de fome, vou comer só um pouquinho e vamos. E aí observar se esse alimento tá me trazendo energia, disposição, né? Eu tô me sentindo bem, maravilhoso. Agora, se esse alimento não tá me trazendo energia, disposição, depois que eu como, eu sinto sensação de peso, sinto gases, sinto desconforto, fica rotando aquilo. Sabe quando você come? Pra mim, por exemplo, quando eu como depende muito, né? Mas geralmente o pimentão verde, sabe quando você come aquilo e depois você fica lembrando, né? Tem uma amiga que fala que fica conversando ali com aquela comida há um tempo, né? Então é bem isso. Você já é um sinal de que aquilo não tá bem digerido, né? E a gente não sabe, acha que tá tudo bem, que são alimentos que né?
não são... lembra que a gente fica rotando, isso é normal. E não é normal, né? A gente precisa respeitar o nosso corpo, respeitar essa capacidade que ele tem, né, de fazer esse processo de digerir. E vai depender muito de como a gente tá também se sentindo. Se a gente tá com o psicológico meio abalado, tá num período da vida passando por muito estresse, isso também vai influenciar na sua capacidade digestiva, né? Então, a gente precisa pensar nisso também. Como é que tá a digestão, né? Um outro tópico, então, sobre autoobservação que é muito importante também são as nossas excreções. E é um pouco de tabu a gente falar disso, né? Mas as excreções que são o quê, né? O suor, né? O xixi, o cocô. A gente tem algumas outras mesmo, como a remela ali, né? A cera do ouvido. São tudo formas de o corpo eliminar aquilo que não precisa mais, né? E dependendo do tipo de excreção que a gente tem, a gente consegue identificar como que tá a saúde do nosso corpo, né? Então, como é que é o meu cocô? Quem aí observa cocô, gente? Ninguém, né? A gente tem esse hábito, geralmente, quando a gente é pequeno, né? Os pais ali falam com as crianças, olha o cocô, fala tchau pro cocô e não sei o quê, né? E os pais ficam super preocupados, né, com a criança, se tá fazendo cocô, se não tá, se o intestino tá preso, se não tá, como é que tá as fezes, se tá muito mole, né? Se tá com diarreia. Só que depois que cresce, a gente acha que não precisa mais se preocupar, né? E a gente se preocupa tanto com as excreções, no caso, né? As fezes dos filhos, das crianças, e esquece que o que tão importante, né? Quanto observar das crianças que estão ali no desenvolvimento, também é importante a gente observar as nossas fezes, né? Muitas vezes, se a gente tem um bichinho de estimação, a gente olha ali para ver como é que tá, né, as fezes. Se a gente sabe que aquilo ali é um indicador de saúde ou não, então a fezes tá bonitinha, tá durinha, tá sem cheiro, né, aquele cheiro forte ali. Quando tá aquela coisa aguada, aquele cheiro forte, você sabe, ixi, eu acho que, né, comeu alguma coisa que não fez bem, tá meio doentinho. Então a mesma coisa acontece com a gente. Mas a gente vai simplesmente ignorando, a gente vai se esquecendo disso, né? E aí a gente faz ali, quando faz, né? Principalmente as mulheres aí que geralmente tendem a ter um intestino mais preso. Eu mesma tive muitos problemas, né? Com o intestino preso por muitos anos, assim. Sempre tive uma alimentação ok, sempre comi muita fruta, verdura, legume. Antes ainda me alimentava de alimentos mais processados, ultraprocessados, né? Açúcar, gordura. Hoje minha alimentação é muito melhor do que era antes, e antes não era tão ruim assim, comparado à maioria, né, do que a gente vê hoje, né? Mas ainda assim, né, tendo uma alimentação razoável, fazendo, né, exercício físico sempre, diariamente, né, me hidratando ali, aquela formulinha que a gente sabe, né, que todo mundo passa ali, eu ainda tinha problema. E parece que quanto mais verdura, legume, né, fruta eu comia, mais formação de gases eu tinha. Eu tinha um intestino muito preso, fazia aqueles cocôzinhos de cabrito, sabe? Aquelas bolinhas. E eu ficava com o estômago cheio de gases ali, o intestino também, fazendo aquele barulho, aquele desconforto, inchaço ali. E eu não entendi, eu falei, gente, não é possível, mas eu como tão bem, né? Eu como verdura, como legume, parece que tudo que eu como me dá gases, mas como assim? E o intestino que não funciona, ficava 2 dias sem eu ir ao banheiro, e aí sempre as fezes mais ressecadas, e aí quando eu parei, né, pra observar, e principalmente parei de comer, no meu caso, né, alimentos de origem animal, principalmente a carne, que foi a primeira que eu tirei ali, eu senti uma melhora gritante nessa questão. Que a carne é um alimento mais difícil de digerir, né? Mais pesado. E por muito tempo, assim, eu passei mais de 30 anos da minha vida, eu passei comendo carne por uma questão de hábito, né? Na verdade, uma falta mesmo de conhecimento, de achar que a gente precisa se alimentar da carne, né? Que a gente tem que ter o arroz, o feijão, uma salada, né? Um legume e uma mistura que é a carne. Que se a gente não
tiver a carne, vai faltar nutriente, vai faltar proteína, principalmente, né? Vai faltar ferro. Então, eu nem gostava. Não era uma coisa que eu comia e era ok, assim, né? Não era uma coisa que eu achava super gostoso, né? E depois que eu casei, né? Que meu marido veio pra cá, eu passei a cozinhar muito mais, porque eu comia, né? Não chegava a cozinhar, assim, né? Fazia alguns preparos mais simples pra mim mesmo, né? Que era só basicamente pra mim. Eu passei a cozinhar mais ali. E aí, às vezes, eu ia ao açougue para comprar carne, olhava para as opções ali, gente, eu não tinha vontade de comprar nada. Era sempre a mesma coisa, tipo um filé de frango, era uma carne moída ali, de vez em quando uma carne de panela, e aí, assim, sempre os mesmos preparos, eu não sabia mais, eu olhava e falava, Jesus, eu não tenho vontade de comer isso, não tenho vontade de comprar nada disso. E agora, né, aí o meu marido falou, eu tava querendo reduzir a carne. Eu falei, gente, glória a Deus. Né? Foi tudo que eu precisava ouvir, porque eu já não sabia mais como preparar, o que fazer, já não tinha mais vontade e queria já incrementar, né, a nossa alimentação. E aí foi que eu parei e falei, bom, a gente vai parar de comer carne, vai faltar nutriente. Então, como é que eu vou adequar, né? E aí eu procurei uma nutricionista, a Tainá, maravilhosa. Falei, olha, a gente tá querendo parar, né? A ideia é parar de comer todos os alimentos de origem animal. Gente, eu tô contando isso porque foi o processo pelo qual eu passei. E aí vocês vão entender um pouquinho, né, onde eu quero chegar. Mas em momento algum eu quero que vocês pensem que vocês precisam parar de comer carne. Não tô falando que é pra vocês não comerem nada de origem animal. Eu tô contando uma experiência que eu tive e que talvez de alguma forma sirva para vocês também. Porque até esse momento, né, foi quando eu parei mesmo e comecei a procurar outros tipos de alimento e a incrementar, né, conhecer alimentos que eu nunca tinha ouvido falar e comer outros tipos de grãos, né, outros tipos de feijão, outros tipos de semente, né, colocar ali algumas coisas básicas eu já fazia, né, já tinha ali uma aveia, uma chia, uma linhaça, agora eu não tinha tanto hábito de fazer essa rotatividade de feijões, de lentilha, de grão de bico, de legumes, né? De incluir muito mais legumes. E aí eu fui aprender essa proporção. E aí eu fui gostando tanto, né? Fui diversificando tanto a alimentação que eu falei, gente, mas a natureza é tão abundante, a gente tem tanta coisa e a gente fica sempre repetindo as mesmas coisas, um arroz branco, um feijãozinho carioca, uma carne, uma salada de alface com tomate, né? Quando muito, uma batata frita. Então, assim, quando eu parei e fui incrementando a minha alimentação com outros tipos de alimento, foi que o meu intestino começou a funcionar e eu percebi a disposição, né? O que aconteceu com o meu corpo, as mudanças que foram acontecendo. Então, o ponto onde eu quero chegar é que muitas vezes a gente faz coisas, a gente faz preparos de forma muito automática, porque a gente aprendeu assim, que a gente cresceu dessa forma, né? Então, será que a gente precisa realmente reproduzir isso? Então, a gente parar e pensar, esse alimento, né, que eu tô comendo, sente aquilo no seu corpo, isso te faz bem? Te traz energia? Nossa, eu adoro tomar leite de manhã com pãozinho, mas toda vez que eu tomo esse leite, como esse pãozinho aqui, eu sinto que eu fico depois arrotando. Então você tá sabendo já, seu corpo tá falando, olha minha filha, não tá dando. E é um sinal de que você precisa olhar, porque se isso acontece, né, esporadicamente, o seu corpo dá um jeito de limpar aquilo, né? Então, ok, você comeu esse trem aí, não foi muito bem, mas a gente dá um jeito ali, né? Mas se isso acontece todos os dias, o tempo todo, a gente começa a ter processos inflamatórios. Porque o seu corpo, né, tá tentando limpar ali, tá tentando, né, colocar todo o sistema no lugar. E aí você come, aquilo não digere bem, ele não consegue absorver os nutrientes, né? Nas outras lives que nós tivemos, eu falei bastante sobre essa questão, né? Do que move o nosso corpo, do que o nosso corpo é feito, né? De células, e essas células se alimentam de nutrientes. Se a gente come e não tem uma boa digestão, a gente não vai conseguir absorver esse nutriente que não vai ali para as células, né? Não vai ter combustível para elas.
Então aí a gente começa ao longo do tempo a ter problemas, porque aí os órgãos, né, começam a parar de funcionar. O corpo vai tirando da onde não precisa para manter vivo, né? O exemplo que eu dei na live passada é entre manter um coração batendo, que é um órgão vital, e um cabelo bonito, o corpo vai preferir manter o coração batendo. Então ele tira ali da onde não precisa, por isso que os primeiros sinais ali de desnutrição, de que tá faltando alguma coisa, que tem alguma coisa que tá prejudicando a absorção desses nutrientes, o cabelo começou a cair, a unha começou a ficar mais fraca, mais frágil, né? A pele começou a perder o brilho, o viço. Então, isso são sinais, porque isso não é coisa necessária para manter, né, a sobrevivência. O corpo é muito inteligente, né? Então, a gente precisa parar e observar se o que a gente está comendo está contribuindo ou não para nossa saúde. Como é que está a digestão? Né? Então, como é que tá a minha fome? Eu tô com fome ou não? Porque também se eu não sinto fome nunca, também é um problema. A gente precisa, né? Se a gente tá vivo e o tempo todo o corpo tá gastando energia para manter esse sistema funcionando, ele precisa, você vai sentir fome, né? E as excreções, né? Então, eu tava falando lá do cocô. Então, se a gente faz, né, cocô todo dia, como é que é esse cocô? Eu olho pro meu cocô, eu olho pro do cachorro, eu olho pro das crianças, mas e o meu? Né? É um cocô muito escuro, então se as fezes estão muito escuras, significa que elas ficaram muito tempo ali no intestino. E não é legal, né? Porque muitas vezes a gente está ali todos os dias evacuando, mas a gente está evacuando muito atrasado. Fezes que já estão ali há um tempão parado, né? Restos de alimento que estão parados ali um tempão. E isso começa a entrar em processo de putrefação ali, começa a apodrecer ali dentro. Por isso que quando a gente faz, né, cocô, não é pra ter cheiro de rosas, né, gente? Não vai ser perfume ali. Mas não é pra ter aquele cheiro fétido, aquela coisa que empestia, que você passa ali perto do banheiro, que aquilo ali tem algum problema, tem alguma coisa errada. São sinais que o seu corpo tá te dando, né? Então, o cocô deveria ser numa cor marrom clara. A gente falando de cocô é ótimo, né, gente? A gente não deveria fazer força para fazer cocô, a gente não deveria sentir, né, desconforto, cólicas, esse tipo de coisa. No meu feed tem uma tabela, depois eu vou repostar isso nos stories para ficar mais fácil para vocês, mas tem uma tabela que chama a escala de Bristol, que foi feita, né, na Europa, e aí os médicos gastroenterologistas pegaram ali de uma forma mais visual uma escala de 1 a 7 para a gente identificar, né, como é que deveria ser o nosso cocô, né, 1 e 2 sendo ali os mais ressecados, tá faltando de repente fibra para formar ali um bolo fecal legal e hidratação principalmente. 3 e 4, né, são os que são considerados ideais ali, que a gente tem, de repente no 3 a gente tem ali uma formação mais parecida com uma salsicha, e a gente tem umas bolinhas ali que de repente precisa de um pouquinho mais de hidratação, mas tá ok, né, o 4 que geralmente é o ideal, que é mais lisa. Aí 5, 6 e 7 já começa a ir para uma diarreia, né, o metabolismo que está muito acelerado. Esse alimento passou de uma forma muito rápida pelo meu intestino, né? O intestino grosso, o intestino delgado. Será que deu tempo de absorver os nutrientes? Não tem todo o tempo certo ali, né, do trânsito intestinal. Os médicos dizem que a gente deveria evacuar de 24 a 36, 38 horas ali, né? E como que a gente sabe quanto tempo o alimento leva para evacuar? Vocês podem fazer um teste comendo beterraba. Porque a beterraba faz com que mude, né, a cor ali do cocô. Do cocô, do xixi, dependendo da quantidade que a gente come. E isso é normal, ela tá banhando o nosso corpo, nessa corrente sanguínea, né, dos nutrientes que ela tem, daquela cor maravilhosa que é puro antioxidante, que faz um bem danado aquilo. A beterraba é ótima para quem treina, quem quer força muscular, desempenho, né, além de ter muito ferro e inúmeros, né, fitoquímicos ali, bioativos que vão proteger, né, nosso corpo. Então tá tudo bem, né, tem que comer mesmo beterraba.
E aí você comendo, você pode prestar atenção e ver quanto tempo será que vai levar para essa beterraba sair, né? Pra eu ter um cocô ali mais escurinho, que a gente vai ver, né? Da cor da beterraba ali. Então, se leva de 24 a 38 horas ali, tá dentro do esperado, né? E pode ser que quando a gente faça cocô, mesmo todos os dias, se a gente não sente aquela sensação de esvaziamento, sabe? Quando você parece que não evacuou tudo, que ficou faltando ali, também não tá legal. De repente tá faltando um pouco mais de exercício para você ajudar, né? De movimento no seu corpo, para ajudar o movimento ali do intestino que ele faz, né? O peristaltismo ali, né? Do intestino grosso ali para os alimentos passarem, né? Os restos passarem ali. Então tá faltando um pouco mais de movimento. De repente pode até ser uma questão do assoalho pélvico, né? Principalmente para as mulheres. Então, como é que tá, né? Se eu tô muito travada, se eu tô muito dura, se eu não tô querendo soltar alguma coisa, controlar. Isso também reflete nas fezes. Então, gente, é um mundo aí pra gente explorar, pra gente ir descobrindo, né? Então, depois eu posto pra vocês a tabelinha nos stories, tem no feed também, pra vocês darem uma olhada. E aí eu vou falar um pouquinho sobre a língua e como que a gente pode observar, né? Se tá tudo ok, assim. A língua, principalmente na medicina tradicional chinesa, é um órgão magnífico para dizer como que tá a nossa saúde. Então, o que o Ayurveda sugere também, né? Que a gente acorde pela manhã e observe a nossa língua. Ao longo do dia, se você parar e observar, for ao banheiro ali, olhar no espelho, você vai ver que vai mudando, né? Ela muda tanto a espessura dela, muda a cor, obviamente de acordo com o que você come, né? Então, ao longo da noite, né, quando a gente dorme e tem uma boa noite de sono, o nosso corpo faz um processo de detoxificação, ele vai limpando ali naturalmente, né? E uma das formas de ele eliminar as toxinas é depositando na nossa língua alguns resíduos ali, né? Para que de manhã, quando você acorde, você remova isso. Então é o que a gente chama de saburra, né? Se você olhar no espelho e aquela língua estiver muito branca, geralmente é um sinal de má digestão. Então, ou é algum problema estomacal, ou é uma desbiose, que é um desequilíbrio nas bactérias do intestino, porque a gente tem mais de 300 trilhões de bactérias. Temos bactérias boas e ruins ali no intestino atuando. E se as ruins, né, começam a ficar em maior quantidade, geralmente a gente começa a desequilibrar isso daí, né? E a gente começa a ter problema de absorção de nutrientes, de outras substâncias tóxicas que passam para a corrente sanguínea, que não estão, né, ficando ali onde tem que ficar. Então a gente causa todo um desequilíbrio aí. E isso a gente consegue ver pela língua também. Então a língua tem que estar ali num aspecto meio rosado ali, vai sair um pouco de babinha ali, se tiver uma camada fina, branca ali, ok, mas se tiver muito branca, né, mais no meio ali significa mais problema com a questão do intestino. Então a gente no Ayurveda sugere que se remova essa saburra, né? Então a gente, antes de escovar os dentes, pegue uma colher, ou hoje a gente já tem raspador de língua, e tire, porque aí você ajuda o organismo a tirar, remover essa camadinha que tá aí por cima da sua língua, né? Isso faz com que a sua digestão melhore, o seu paladar também, né? O sabor dos alimentos vai melhorar, né? Vai começar a ficar diferente para você. E também são sinais de que o nosso corpo tá bom ou não, né? Então a gente tem uma microbiota saudável, não tá saudável, a gente vai conseguir identificar pela língua também, né? Outro ponto que a gente precisa observar, gente, eu tô olhando aqui para baixo porque eu anotei tudo para vocês para eu não esquecer de nada, né? Então, outro ponto pra gente observar é a questão do sono. Então, como é que tá o meu sono? Eu durmo bem, eu tenho um sono profundo, eu tenho sonhos, né? São sonhos bons, sonhos ruins.
Eu tenho uma noite muito agitada, eu suo muito enquanto eu tô dormindo, me movimento muito. Eu acordo muitas vezes, né, ao longo da noite ali. Acho que a gente voltou, né? A conexão tá dando ruim aqui, gente, mas qualquer coisa vocês me avisam. Bom, né? Eu acordo muitas vezes na noite por qualquer questão, por preocupação, né? Porque eu não tenho sono, perco sono. Então, essa questão do sono também é primordial, porque durante a noite o nosso corpo faz o processo de limpeza, ele absorve tudo aquilo que a gente fez ao longo do dia, então nosso cérebro retém as informações ali, né? É ali que a gente consegue fazer o aprendizado daquilo que a gente estudou, daquilo que a gente viu, das nossas relações ali, produção também importante, extremamente necessário. Então, a gente deveria dormir lá por volta das 10 horas ali, porque de acordo com a Ayurveda, a meia-noite é o pico ali do sono. Conforme o dia vai escurecendo, o nosso corpo vai produzindo mais melatonina pra gente ir apagando e dormindo, né? E o pico disso ali acontece meia-noite, que a gente devia estar no sono profundo, para ele poder fazer todos os processos ali, né, dos nossos órgãos. Então, dormir muito tarde também não é muito legal, acordar muito tarde também não é. Como é que eu acordo depois de dormir? Eu acordo cansada, né? Acordo me arrastando, com dor de cabeça, com mal-estar, acordo disposta. Então, se eu acordo disposta, então as horas que eu tive de sono foram suficientes, né? O sono foi profundo, foi eficiente também. Se eu acordo cansada, já sem disposição, sem energia, é outro fator que a gente precisa olhar, porque daí, como começa, perpetua, né, gente? Da forma como a gente acorda, aí os pensamentos que a gente vai ter, que você já tá cansado, eu não quero, eu queria ficar na cama, aí aquilo já vai emendando numa outra coisa, daí você come sem a fome, e aí você não tá afim de ir pro trabalho, aí você vai, aí tem lá, né, um estresse, acontece alguma coisa que você não queria. Então, assim, por isso, né, que a gente é um ser complexo e são várias coisas que interferem, né? Então, a gente precisa observar essa questão do sono, né? Insônia, tem insônia, não tenho? Será que eu não posso tomar um chazinho antes? Né? O que eu tô comendo? Outra coisa muito importante é a gente não comer pelo menos 2 horas antes de dormir. A gente dá um tempo pro nosso organismo fazer a digestão. Porque se a gente come e vai dormir, muito provavelmente ele não vai conseguir digerir. Aí você vai acordar no outro dia, vai ter aquele resto de alimento ali e não vai ser muito interessante, né? E isso pode prejudicar a sua noite de sono também, né? Então não comer e dormir, né? Comer muito próximo. Comer mais cedo, se possível, tomar de repente um chazinho, se preparar para uma boa noite de sono, ir desligando, né, os eletrônicos, de repente pegar ali um livro para ler, fazer atividades mais tranquilas, mais calmas, né? Se preparar, principalmente hoje que a gente está muito exposto à luz artificial, né? A TV, o celular, o computador e tantas atividades, a cabeça que fica milhão ali, ao trabalho, né? Então, se possível, a gente se preparar aos pouquinhos ali, preparando o nosso corpo para que a gente consiga dormir, ter uma boa noite de sono e acordar bem disposto, né? Então, isso também conta. E aí, o último que eu acho também que na verdade, não é o último, né? É o penúltimo ali. Mas a gente já tá indo pra reta final. É a questão do movimento. Como é que tá o meu movimento, né? Eu sou uma pessoa que fica muito tempo sentada, muitas horas do meu dia. Eu movimento o meu corpo, né? Eu faço uma caminhada. E aí, quando a gente fala de movimento, muitas pessoas pensam que a gente precisa ir para uma academia, precisa ter um horário lá fixo, né? A pessoa não gosta. E não. Nosso corpo foi feito para se movimentar. Conforme a gente vai ficando parado, né, as coisas vão parando de funcionar também, a gente vai enferrujando, né? Daí um belo dia a gente vai pegar alguma coisa no alto lá e fica travado. Por quê? Porque tá faltando lubrificação, a gente tem articulações que precisam ser lubrificadas, a gente tem músculos que precisam ser mantidos, trabalhados, ossos que a gente precisa também manter, né? Fortalecer ali, e o exercício faz tudo isso, além de contribuir para a questão da digestão, para o funcionamento do intestino, para o sono, para a gente ter uma melhor noite de sono. Então,
Quando a gente fala em movimento, é fazer qualquer tipo de movimento que faça você transpirar, que você consiga sentir, começar a transpirar, que aí a transpiração também é uma forma de limpeza do corpo, se limpar, né? Então, todos os dias ali, eu ter alguma atividade, algum tempo para fazer um movimento. Pode ser colocar uma música e dançar, pode ser pular corda, pode ser caminhar, algo que seja prazeroso, divertido para você, porque quando a gente faz alguma coisa sem querer, que não é legal, a gente também manda, né, para nossa mente, para o nosso cérebro ali, para o nosso corpo, sinais de que aquilo não faz bem. Né? Então aí fica difícil a gente escolher benefícios, né? Muitos benefícios com aquilo. Então tem que ser algo que seja prazeroso. O que você gosta de fazer? Jogar bola, jogar tênis, né? A minha cunhada, por exemplo, vai 3 vezes a semana, vai fim de semana no Taquaral ali, né? Para quem mora aqui em Campinas, joga vôlei com o pessoal, andar de bicicleta, brincar, né? Com os filhos, com os sobrinhos. Qualquer tipo de atividade, né? Movimente o seu corpo, isso é muito, muito importante, né? Então fazer um movimento diário ali, brincar com o cachorro, qualquer coisa que seja, né? Colocar um treino ali, um yoga tem um monte hoje, né, disponível na internet, coloca ali 5, 10, 15 minutinhos, faz o que é possível para você, né? Faz um movimento ali que vai fazer com que o seu corpo se estique ali, se alongue, que você lubrifique tudo, que tenha ali um pouco mais de extensão, crie espaço, né, para ele ir se acostumando com outros movimentos, crie outras conexões neurais, sinapses ali, né, de movimentos que são desafiadores. Isso também estimula, né, o seu processo cognitivo, a sua memória ali. Então, são inúmeros benefícios do movimento. E agora sim, por último, né, mas não menos importante, pelo contrário, como é que tá a questão do movimento, não, desculpa, das emoções e dos sentimentos? Como é que isso é para você? Né? Quais são os meus sentimentos? Eu sei que a gente tá num momento ali muito complicado, pandemia, né, várias coisas acontecendo, mas coisas que vieram pra gente parar, observar, pensar, né? E quais são os movimentos ali, os sentimentos, as emoções que a gente tem cultivado, os relacionamentos que a gente tem cultivado. Isso faz com que eu me sinta bem, né? Na maioria dos dias. Claro que a gente tem situações, tem dias que a gente não vai se sentir linda, maravilhosa, né? Disposta, com alegria ali, com uma energia em alta, mas isso o que acontece com mais frequência. Então a gente precisa olhar, né? O que é que eu tô fazendo que tá me deixando triste, que tá me deixando desmotivada, para baixo, né? E o que eu posso fazer? Cuidar dessas emoções, desses sentimentos ali, né? Será que eu tenho como conversar? Se eu tô com um problema no meu relacionamento, né? O que eu posso fazer para que isso fique bom, né? Para mim, para o outro? Se eu tô com um problema no meu trabalho, né? Se eu não tô satisfeita, será que eu tenho como conversar, mudar de função, né? Fazer um acordo ali, conversar com o meu chefe, conversar com outras pessoas, aprender uma coisa nova, se faz tempo que eu tô fazendo a mesma função e eu tô já de saco cheio, ou de fazer outro tipo de coisa mesmo, né? Outro tipo de atividade. Então, essa é a questão ali, né? O que eu posso fazer? E parar e pensar, né? E trabalhar diante das condições que você tem ali, no que pode ser feito para melhorar, para a gente ter saúde de forma integral, porque não é possível a gente ter saúde só numa parte ali, né? Se a gente tem um problema financeiro ali que faz com que a gente tenha uma preocupação e essa preocupação vai ali prejudicar, né, os nossos sentimentos vão prejudicar a nossa digestão e a nossa fome. Então, quando acontece alguma coisa, né, um período de estresse, uma situação ruim ali, geralmente a digestão é uma das principais funções do nosso corpo que é prejudicada de cara, né? Então ali você perde até o apetite, come aquela comida às vezes forçada. Então não tem como, a gente tem... É um ser orgânico
que tá ali recebendo influência, influenciando o meio, né, onde a gente vive. Então, o que a gente faz, o que tá ao nosso redor influencia também, né? O que a gente assiste, então eu tô o tempo todo ali assistindo notícia ruim, coisas que me trazem medo, alimentando isso em mim. Será que isso é mais, né, importante? Será que de repente eu não posso buscar, né, assistir outros tipos de programa, ler outros livros, né, outros artigos, enfim, né, outro conteúdo que me traga alegria, que me deixe, né, de bom humor. Né? A mesma coisa nas redes sociais, as pessoas que eu sigo, elas me trazem, me agregam alguma coisa para minha vida, me ensinam alguma coisa, me fazem, né, ser alguém melhor, ou eu gosto de ficar, né, assistindo coisas que me trazem tristeza, que me deixam, né, para baixo, ou então eu tô cheia de problema de saúde, com sobrepeso ali, fico só vendo aquelas blogueiras lindas, maravilhosas, paniquete, tudo gostosa, pra ficar sofrendo, ficar me martirizando, pegando um chicotinho ali, porque eu não dou conta, porque eu não sou. Será que essa é a melhor opção, né? Então isso tudo vai influenciar muito na saúde como um todo, né? E, bom, gente, acho que é isso. Eu cobri todos os pontos que eu trouxe aqui, que eu acho importante. Claro que a gente podia aprofundar muito mais em cada um deles. A gente tem muita coisa para falar, muita informação. Aos pouquinhos é que a gente vai conseguindo digerir, porque a gente também precisa de um bom acne, de uma boa fome para poder digerir isso tudo. E colocando em prática na medida do possível, né? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem comentar alguma coisa, então boa tarde para quem ainda não falei, para quem entrou depois. Estou aqui à disposição de vocês e espero que tenha feito sentido de alguma forma isso tudo para vocês. Estou passando aqui tudo que eu tenho aplicado na minha vida, as coisas que eu tenho percebido e que fazem muita diferença na questão da nossa saúde de forma física, mental, espiritual, né, emocional, em todos os âmbitos aí da nossa vida e é só a gente tendo saúde e bons relacionamentos que a gente consegue viver melhor, né? Passar por essa vida, por esse caminho ali de uma forma mais leve, né? Sem trazer tanto peso, tanto sofrimento, tanta amargura, tanta tristeza, né? Porque a gente já tem, né, tantos desafios aí, então se a gente conseguir ter liberdade, né, para entender o que o nosso corpo quer, qual que é a necessidade dele, comer de acordo com a necessidade, né, do nosso corpo, de acordo com a nossa fome, que a gente espera ali, né, e ter um bom relacionamento com as pessoas, com a comida, com o nosso corpo, com a nossa vida. Então acho que é isso, acho que é essa a mensagem, né, da nossa live de hoje. Espero ter contribuído, espero que vocês tenham gostado. E se não tem dúvida, é isso por hoje, então. E a gente fica pra próxima. Se vocês quiserem depois também mandarem, né, no direct, mandarem ali, deixar nos comentários também as dúvidas de vocês. Puderem compartilhar essa live com quem vocês acham que vai se beneficiar, porque o Instagram, ele só entende que esse conteúdo é relevante quando você compartilha, quando você curte, né, quando você comenta. Ele funciona por algoritmo, né, por números ali. Então, se tem uma participação, uma interação ali, ele entende e entrega isso para mais pessoas. Do contrário, esse conteúdo que eu acho que é tão rico acaba ficando limitado, né? Então, por isso que muitas vezes a gente escuta as pessoas falando curte, comenta, compartilha, né? Não é porque a pessoa quer ibope, quer seguidor, é porque o Instagram funciona dessa forma e muitas vezes esse conteúdo não chega para quem precisa, né? Então, eu tô aqui totalmente à disposição, isso é tudo com muito amor, muito carinho, assim, querendo ajudar, né, as pessoas da forma que eu sei, com todas as minhas limitações, né, o que eu posso fazer. E aí não custa nada a gente compartilhar, né, de graça, não paga nada, tem ali o aviãozinho, vocês podem simplesmente apertar e mandar, curtir. E isso me ajuda outras pessoas e a gente vai junto nessa. Eliane, eu que agradeço, abraço para todo mundo, gente, uma ótima semana para todos nós.
E se tiverem dúvidas, mais uma vez eu estou à disposição. Até segunda-feira que vem no nosso projeto 447 Nutrir Consciente. E até mais, gente.